Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos nós aqui, juntamente com aqueles filhos e filhas que estão conectados, Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em cada lar, com cada eleito, Pai. Que a bênção do Senhor esteja com os teus filhos e filhas, Pai. No precioso e santo nome do Senhor Jesus, Pai. Venha-nos a graça nesta manhã, repreendendo todas as forças do mal, todo empecilho, todo embaraço, Pai. Que a graça do Senhor seja com cada um dos seus filhos, Pai. Ó Deus Santo, venha abençoar os teus santos por toda parte, Senhor, onde estiver o eleito, que a graça e a misericórdia esteja aí, Senhor. No precioso nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia para todos. Deus abençoe os nossos irmãos, irmã Silvia Helena, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe também nossa irmã Norma Barros, Deus te abençoe, irmã Norma. E Deus abençoe irmãos Isabel Félix da Rocha também, que é conosco, né? Que Deus venha abençoar nossos irmãos, nossas irmãs nesta manhã de maravilhosa, friezinha, né? De sexta-feira, né? Aqui em Belo Horizonte também frio, mas não tão frio como em alguns outros lugares, mas pela graça de Deus nós estamos desfrutando um bom tempo na presença do Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Da mesma, vocês estão aqui comigo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe nossos familiares de cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs. Que Deus possa haver paz no lar nesta manhã maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando também a família Brana em outros países, na África, Moçambique, onde estiver cada um eleito, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja aí com os seus filhos, né? Graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e nossas irmãs, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos mais uma vez, né? Vamos mais uma vez apresentar ao Senhor esses irmãos que estão presentes, né? Pai Celestial, pelos nossos irmãos, Pai, que já estão presentes conosco nesta manhã. Eu te peço a tua bênção especial por cada uma delas, Pai, que despertaram do seu sono para estar, ó Deus eterno, nesse contato, nessa conexão, ó Deus eterno, que a graça, a misericórdia estenda sobre cada um das suas filhas e filhos, Pai, cada lar representado, Pai, no precioso santo nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos aqui ao primeiro versículo desta manhã, o texto desta manhã, se acha em Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos ficar só aqui até o verso 8. Meus irmãos, é o sentimento que houve em Cristo Jesus, os irmãos sabem, né? Ele desproveu dos títulos de deidade, e desproveu de todos os títulos de poder, todos os tipos de glória. Ele abriu mão disso tudo para ser semelhante aos homens. E a Bíblia diz em outros textos que ele, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo ainda mais ainda, sabe? Então, este deve ser o pensamento que haja, o sentimento que há em nós, meus irmãos, minhas irmãs. Contudo, nós estarmos sempre avante, sempre resistindo o poder das trevas, resistindo o poder do mal, mas que nós possamos estar sempre nessa atitude, sem aquele sentimento de humildade, de simplicidade, de nada sendo, como o Senhor Jesus Cristo mesmo se posicionou dessa maneira para que nós pudéssemos sermos posicionados onde estamos nesse tempo do fim, depois da manifestação
do nosso profeta mensageiro, que nos trouxe todas as bênçãos que estavam ocultas, né? Naqueles ministros lá desde a fundação do mundo, e traz tudo isso para nós e nos coloca numa condição de sermos. Ele tomou nosso lugar para que nós fôssemos Ele nesse último tempo em que estamos vivendo sobre a terra, né, meus irmãos? Graças a Deus. Aqui, irmã Cristiane Lorente depois manifestou-se. Irmão Bonifácio, bom dia, irmão Bonifácio. Aqui estamos tudo bem, graças a Deus. Você também está bem, né? Irmã Leila Ferrancini está assistindo também, Deus abençoe. Irmã Sara Lins, que Deus continue abençoando. A irmã Ruth Marques também está conectada, assistindo conosco nesta manhã. É maravilhoso ter essa família, parte dessa família conosco nesta manhã, né, irmãos? Graças a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, né? Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, continuando, irmãos, nesse pensamento, nessa escritura, nós podemos observar que ele também, olha, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, depois, né, irmãos, depois da missão cumprida, depois de ter cumprido todas as coisas, depois de haver consumado todas as coisas a seu respeito, pois também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Isso foi exatamente o nome que, quando pronuncia esse nome, é dobrado os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Que Deus continue abençoando nossos irmãos e nossas irmãs, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Então nós vamos continuando. Mensagem do profeta aqui, mensagem de irmão Brano aqui no parágrafo. Deixa eu ver qual essa mensagem é. A intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda diz assim: o irmão Brano era uma noite, ele estava pregando no parágrafo 2, diz assim: e nesta noite eu deveria anunciar meu tópico como após eu ler a palavra de Deus encontrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 do Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 24, e vamos começar agora no versículo 32 e ler a Escritura. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes também essas coisas, sabei que ele está próximo. A porta, está próximo à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas do dia e da hora ninguém sabe. Do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim terá também na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós tivemos um profeta e veio e nos revelou os mistérios, né? Nos avivou. Nós manifestamos, a mensagem do profeta foi no comer do livrinho. No comer do livrinho que nós comemos após João, nós comemos o livrinho, nós novamente fomos despertados, passamos a ter vida como nunca existiu desde antes da fundação do mundo, né? Porque nesse tempo Deus tem reservado um povo especial para receber esta mensagem especial que Ele tem trazido à terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então vamos continuando, vamos fazer mais uma oração. Cada um dos irmãos e irmãs coloque seus problemas aí de familiares na mão do Senhor enquanto oramos, tá, irmãos e irmãs? Coloque todos os seus problemas familiares, né?
e a sua vida, tudo na mão do Senhor, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nesse momento, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus onipotente, é o Deus onisciente e onipresente, Pai. Nesse momento, Tu és um Deus presente, tanto aqui como aonde está cada irmão, cada irmã, cada lar eleito, Pai. Que a graça, a misericórdia seja com cada um dos Teus filhos, Pai. Venha manifestar a Tua graça e o Teu poder conosco, Pai. Venha operar poderosamente em cada lar, em cada vida, em cada coração, Pai. Se houver algum problema, Pai, que celestial, que é impossível para nós, os homens, mas para Ti tudo é possível, Pai. Entregamos nas Suas santas mãos cada problema de cada irmã, de cada lar. Senhor, que eu possa acudir neste momento com a Tua mão, com a Sua destra poderosa, Pai, e sanar todos os problemas, repreendendo todo o mal, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ouvir vocês vão cantar, e eu não estou querendo forçar muito a voz, então eu fico de lado, tá? Deus abençoe nossas irmãs, né? A última Maria Mara está assistindo também. Deus te abençoe, Maria Mara. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus o infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova dos que vivem na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Deus abençoe também nosso irmão Francisco Costa, conectado conosco. Nosso irmão Haroldo, que maravilha, esses irmãos varões valorosos. Deus os abençoe, irmão Francisco, poderosamente. Deus abençoe também nosso irmão Haroldo, né? Sempre na batalha, sempre no esforço, né, irmão? A nossa vida não pertence a nós, como a Bíblia diz. A nossa vida, ela está escondida em Cristo Jesus, então nós somos dele. Nós somos dele porque Ele nos comprou com um alto preço, né, meus preciosos irmãos? Não? Somos então dele e nós estamos aqui para honrá-lo e bendizer o seu santo nome, né, meus irmãos? Graças a Deus. Irmã Ilha Barbosa também está assistindo conosco. Deus te abençoe, irmã Ilha Barbosa. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. É como eu sempre digo, né? A vida do irmão vai para o trabalho, a irmã fica em casa, então as irmãs aparecem mais aqui, né? Que Deus abençoe essas corajosas irmãs, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Cada vida, que a honra e a glória em cada vida seja ao nome do Senhor nosso Deus, né, meus irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Estamos... irmã Cristiana Loretti assistindo, já mencionei, irmão Bonifácio, irmã Leila Terracini, e que nós possamos, irmã Luísa também, oba, parabéns, irmã Luísa, Deus abençoe, a senhora está presente também, né? Graças a Deus, até devemos numa ótima manhã abençoada a todos, né?
A irmã Luísa lá, mas o irmão Benevaldo, eles têm uma luta lá que o horário lá é diferente, lá é 4 e um pouquinho, né? Enquanto aqui já é 5 e pouco, né, irmã Luísa? Mas Deus abençoe os irmãos acostumaram até com esse horário, né? Horário diferente, né? Mas que Deus continue abençoando minha senhora, minha irmã, abençoe o irmão Benevaldo, abençoe a família toda aí, irmão. A graça e a misericórdia do Senhor seja com todos os nossos irmãos e as nossas irmãs, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Também o irmão Hermes Brito, né? Graças a Deus, né? A irmã Norma está mandando um abraço para a irmã Conceição e essas irmãs, de quando elas têm uma coisa, uma com a outra, só Deus, né? Nós irmãos somos diferentes, né, irmãos? Graças a Deus, que Deus abençoe as nossas irmãs corajosas, né? Irmão Hermes Brito, Deus te abençoe. Como diz o pastor Josué, o pãozinho aí nessa hora deve estar quase saindo, né? Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo nosso irmão Hermes Brito, né? Também nosso irmão Haroldo, abençoando a todos também com a sua boa vontade, com aquele gozo estampado no seu rosto, né? Aquele semblante da graça de Deus em sua face, né, irmãos? Graças a Deus. Nós podemos refleti-lo em nossa face, podemos refletir a glória do Senhor. Como Paulo disse, né? Cada um de nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, né? Somos transformados de glória em glória, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Bendito seja o seu santo nome por todas as bênçãos que Ele nos concede, né, irmão? A cada dia, a cada momento, a cada instante, né? Como diz o pastor Josué, né? É um momento, é uma porçãozinha do nosso tempo especial que nós dedicamos a Deus, especialmente ao Senhor nosso Deus, né? Nessas manhãs aí, né? Os ceifeiros da última hora também, né, meus irmãos? Os ceifeiros da última hora e nós damos graças a Deus por essas bênçãos, né? Nós somos aqueles que foram escolhidos, né? Então nós vamos ainda cantar um pouquinho aqui, meus irmãos, mas se a voz ficar feinha, rouquinha, os irmãos já sabem que é o problema, mas nós estamos lutando para melhorar cada dia, né? Sabemos que a perfeição só vem exatamente após aquela transformação, né, irmão? Quando você tomar aquele corpo glorioso, aquele corpo que Deus tem preparado, né, irmão? Graças a Deus, né? Aí então as coisas serão mudadas, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos cantar mais um pouquinho com a irmã Conceição. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela está querendo que eu cante só, mas eu não estou. Vamos aqui ao Vencido Tirano 139. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus. Mas ele voltou para a glória da lei. Em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite e o céu, no sol refletindo esta luz. O mundo está sempre coberto de um véu. Em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti.
Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus, como a rosa, é a mais linda flor. Em mim será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Maravilhoso, né, irmãos? Às vezes as letras falam tão alto, né? Nós realmente, às vezes, nós distraímos no dia a dia, né? Que essa glória de Cristo deve ser transfundida em nosso rosto, nosso semblante, né, irmão? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, cada um de nós, né? Possamos transmitir, né? Aquela glória do Senhor, aquela beleza. A Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, eles olharam para ele e o seu rosto era como o rosto de um anjo. Olha, irmãos, na hora do apedrejamento, um santo de Deus, o rosto dele é como o rosto de um anjo, é porque para ele as pedras não fazem nenhum efeito maléfico. Simplesmente o transporta para a presença do Senhor, para o contato com o Senhor, né? É maravilhoso isso, né, irmãos? Quando ele estava sendo apedrejado, e nós, então, precisamos de refletir essa glória, este rosto maravilhoso, né? O Mombrana diz que quando ele viu aquela visão do Senhor Jesus Cristo ali no meio, assim, daquele campo, assim, de Artemisia, né? Artemisia, uma planta, sei lá, de lá, um capim, uma coisa assim. Ele diz que se ele olhasse para o mundo com aquele semblante que o Mombrana viu, ele diz que o mundo se derreteria diante da sua face gloriosa. Então, nós, irmãos, é maravilhoso quando nós podemos ver essas coisas, ver como Deus tem feito essas coisas maravilhosas para nós, né? Então vamos continuando, né? Graças a Deus, irmã Cláudia, Esconde Pedrosa também está juntamente conosco nesta manhã conectada. Deus continue abençoando também cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, né? Louvado seja o santo nome do Senhor, nosso Deus, né? Graças a Deus. Eu estou encantado com o texto que nós lemos aqui. Eu estou encantado com esse texto. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome. O Mombrana diz que agora Deus elevou o nome dele tão alto, mas tão alto, que lá naquele alpendre na glória, aquele alpendre extensivo de grande, ele tem que olhar para baixo para ver os homens, né? Para ver a terra, para ver tudo. Deus o elevou às alturas gloriosas por causa da obra consumada, né? Graças a Deus, né, irmãos? Foi uma obra completa. Por isso que cada filho, cada filha de Deus que é chamado para cumprir as obras de Cristo. Paulo disse: trago no corpo o resto das aflições de Cristo. Ele deixa sempre um pouco para seus filhos, né? Então cada filho e cada filha aqui no mundo, ele não prometeu paraíso, ele prometeu aflição. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Olha a aflição daqueles três prestes a ser julgado na fornalha. Olha a aflição de Daniel, prestes a ser julgado na cova dos leões. E assim por diante, irmão. Olha a aflição de Estevão, prestes a ser apedrejado, como ele começou a ser apedrejado. Olha só, cada irmão, cada irmã, cada filho eleito. Olha a aflição daqueles irmãos nas arenas. Mas tudo era
era por espontâneo, com o maior gozo, com o desejo de honrar o nome do Senhor nosso Deus, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui conectados em Ti, Pai Celestial, sabendo, Senhor, que os Seus filhos estão também conosco, conectados nesta manhã, Pai. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja estendida a cada lar, a cada eleito, onde estiver, Pai, tanto no Brasil como nos países vizinhos, ó Deus, que falam o mesmo idioma, Pai, que a graça, a misericórdia esteja com os seus filhos nesta manhã, Pai. Venha abençoar cada coração, venha abençoar cada filho, cada filha, venha estender a Tua mão de misericórdia sobre eles, Pai. Ó Deus bendito, agora nesse momento eu te peço, Senhor de glória, por esse ministério quíntuplo, Pai. Venha abençoar poderosamente também, Senhor, esse ministério quíntuplo, para começar, Senhor, sempre ali pelo Curuçá, Senhor, onde está o ministério do nosso pastor Josué, Senhor, que seja abençoado, que seja agraciado pelo Teu poder, Pai. Abençoa o seu corpo ministerial, abençoa o irmão Joilton, abençoa o irmão aqueles irmãos que ajudam no louvor ali, Pai, as meninas que cantam, as filhas do irmão Toninho, Pai, que seja abençoado pelo Teu poder, pela Tua graça poderosa. Abençoa os irmãos que ajudam ali, Pai, também, de vez em quando estão ali juntos, o irmão Robert, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada coração, abençoe cada vida, irmão Francisco, todos eles que fazem parte ali, são bem perto, os pais estão sempre juntos, que a graça e a misericórdia seja com esses irmãos também, meu Pai Celestial. Venha abençoar poderosamente cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, também aqueles que fazem parte do corpo, do rebanho do pastor Josué, Pai, moram mais distante, que a graça seja com eles. Abençoe também a irmã Jerusa, que está mais distante, mas todos os nossos irmãos e nossas irmãs ali, que fazem parte, Pai, que fazem parte no louvor, que a misericórdia e a graça do Senhor seja com cada um deles, Pai, no grande e poderoso nome, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Senhor, também apresentamos a Ti o ministério do nosso pastorzão Ivaí Barros, Pai. Venha abençoar poderosamente o ministério do pastor Ivaí Barros, venha abençoar a sua família, Pai, uma família abençoada, agraciada, Pai, uma família fervorosa, juntamente com ele ali, Pai, ó Deus eterno, enfrentando, batalhando por aquele trabalho, Pai, venha abençoar poderosamente, vem dar ao pastor Ivaí também aquele recurso necessário, Pai, para aquela construção ali que ele está construindo ali, Senhor, aquele lugar, aquele refeitório, que a bênção e a graça do Senhor seja com o Teu filho ali, Pai, e com todos aqueles que colaboram, que ajudam, Pai, todos aqueles que colocaram a mão na obra ali, que seja abençoado, multiplicados em bênçãos, Senhor da glória, celestiais e também materiais, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar, ó Deus, cada dia, cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Também, Pai, entregamos a Ti o pastor Sebastião José, Pai. O Senhor conhece seu filho, Pai. Vem abençoar, Pai, que nesse quinto pro ministerial, ninguém se destaca, ninguém é diferente, todos são iguais, Senhor, porque fazem parte, Senhor da glória, de uma única mensagem, uma só mensagem. É a mensagem trazida por João, Senhor, na pessoa e ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, mas, Pai, que possamos falar todos uma mesma coisa, Pai, todos no ministério quíntuplo da esposa, nesse último dia em que estamos vivendo, Pai. Venha abençoar cada coração, Pai. Ninguém tem que ser diferente, Pai. Ninguém tem que ter título diferente, Pai, porque somos um só corpo em Cristo, aquele que teve o seu nome engrandecido sobre todo nome. Esse sim, esse é digno, em nome do Senhor Jesus. Venha abençoar poderosamente também, Senhor, o ministério do nosso pastor Adriano de Franca, São Paulo, Pai. Que o Senhor possa estar com ele a cada dia, Pai, a cada momento, Pai. Nós nem mesmo conhecemos esses mistérios que o Senhor tem feito nesse último tempo, Pai, de revelar de uma forma maravilhosa, Pai, a Tua palavra, Pai. Sabemos que esse ministério pode ser descrito por 3 etapas, Pai. Primeira etapa, Brana. Segunda etapa, o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. E a terceira etapa, o ministério da esposa, Pai. Damos-te graças, Pai, por haver manifestado esse poder escondido
escondido, Pai, manifestado para ser publicado, Senhor, nesse tempo final em que nós estamos vivendo. Muito obrigado por esse ministério. Também, Senhor, apresentamos o pastor Sinival de Carvalho, Pai. É outro ministério que o Senhor tem agraciado, Pai, com muitas bênçãos materiais. Oh, Deus, vem abençoar o pastor Sinival com uma família abençoada, uma família firmada na fé, na palavra, Pai. Vem abençoar poderosamente eles, seus instrumentistas, a parte do louvor. Oh, Deus, que seja a tua graça sobre eles ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também vem abençoar os seus membros espalhados em alguns estados do país. Que a graça seja com cada um desses irmãos, dessas irmãs que fazem parte desse ministério abençoado, que faz parte do ministério da esposa, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, também pelo ministério do pastor José Julião, Pai Celestial. O Senhor segurou esse ministério agora, nesse último tempo, Pai, e sabemos que ele já está ali representando ainda esse ministério, Pai, ali em Jaíba, Pai. Vem abençoar poderosamente o nosso pastor, que ele seja abençoado e agraciado por Ti, Pai. Abençoe também a sua companheira, irmã Aurora, irmã Maria Aurora, Pai, que ela seja fortalecida cada dia na graça do Senhor nosso Deus, meu Pai. Seja conosco, Senhor da glória, vem abençoar cada vida, também por esse humilde, minúsculo ministério aqui, Pai. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai, por todos os obstáculos que temos vencido pelo Teu poder e graça, Pai. E sabemos que o Senhor é suficiente para nos dar vitória até chegarmos juntos, Pai, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, até aquela plataforma de arrebatamento. Assim sendo, Pai, nós que estamos sobre a terra, sabemos que o Senhor tem nas mãos contada a data de cada um de nós, mas aqueles que vão chegar ao rápido, Pai, para serem transformados no abrir e fechar de olhos, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Vamos continuando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Irmã Cláudia Esconde Pedrosa está assistindo. Deus abençoe. Irmã Cláudia, a pronúncia correta, essa pronúncia é correta? Cláudia Esconde Pedrosa. É porque às vezes a gente fica em dúvida de alguém pronunciar de outra forma. Mas Deus abençoe poderosamente, irmã Cláudia. Deus abençoe, irmã Hermes Brito, irmã Norma Barros. Também Deus abençoe aqui a irmã Luísa mais uma vez. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe a Conceição, né? Graças a Deus, né? Pois é, irmão, nós estamos aqui lutando, né? Nós não somos perfeitos, nós não somos cantores. E graças a Deus pelo ministério que Deus tem levantado com o pastor, com o irmão Benevaldo, né? O Benevaldo ali, ele tem um ministério de cântico muito bom e Deus tem dado a ele condições através de alguns benefícios que ele recebe dos irmãos, que é um dever de cada um ajudar o irmão Benevaldo, porque ele vive somente pela obra ali, né? Que Deus continue abençoando poderosamente o nosso irmão Benevaldo, né? Com aquilo ele sabe desenvolver o talento que ele recebe, né? Os dádivas financeiras e fazer aquilo transformar em bênçãos para o seu trabalho ali, né? Graças a Deus. Que Deus continue dando a ele todo o equipamento necessário que ele já tem, ou aperfeiçoar ainda mais um pouquinho. É o nosso desejo em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ela está me dando um hino para cantar aqui, mas ele é pesado. Eu quero arranjar um hino mais leve, né? Então, que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Isabel Pedro Martins, glória a Deus. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, nesta manhã de sexta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmã, vocês vão cantar mais um cântico e nós vamos então. Ela quer cantar perto de mim, irmão. Olha só que coisa. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade é quem lhe magoa. Palavras eternas sempre orando diz, o ar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama, intriga não faz,
é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. E o lar de quem ama o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que esteja. E mesmo na morte quem ama é fiel. O lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. Amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Amém, né? Graças a Deus. Você sabe que a irmã Conceição, ela gosta de cantar. Ela gosta de cantar e ela tem uma voz boa, né, irmão? Graças a Deus. Que Deus abençoe a irmã Conceição, né? Deixa eu ler aqui um parágrafo maravilhoso aqui para nós. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O irmão Branham, na mensagem intermitente dos vermelhos, sendo a sua vinda, ele diz assim: agora, não estou dizendo nada contra isso, eu estou simplesmente lhe mostrando que é um brilho da luz vermelha, que o tempo está próximo. Pois Jesus disse, ele mesmo, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vem a mesma coisa. Irmãos, nós sabemos pelos sinais, né? Sempre os irmãos sabem que sempre, para mostrar o tempo do fim, sempre é apresentado os dias de Noé, os dias de Sodoma. Irmãos, nós podemos, se nós fôssemos olhar o mundo atual e olhar o que Paulo relatou de Sodoma na carta aos Romanos, se você for olhar, meu irmão, minha irmã, o mundo que nós estamos vivendo hoje e os dias de Sodoma relatado por Paulo na carta aos Romanos, você vai classificar esse mundo como pior ainda do que os dias de Sodoma que nós já estamos vivendo, irmão. Olha só, irmão, a decadência moral, a imoralidade, irmão, a perversão. Irmão, tem tomado um lugar assustador nesse último tempo que nós estamos vivendo, irmão. Os seres humanos, eles se desprestigiam a si mesmos, eles procuram perder o valor, perder valores a cada dia, irmãos. Eles se rebaixam a um ponto, irmãos, que nós ficamos pior do que Sodoma. O Senhor Jesus, assim como foi nos dias de Sodoma, assim como foi nos dias de Noé. Olha a incredulidade, irmãos. Olha o ministério da esposa nesse último tempo e olha os sistemas religiosos do mundo, como são monstruosamente grandes e assustadores, né? Então, irmãos e irmãs, é hora de cada dia mais nós abastecermos as nossas lâmpadas, estarmos preparados, porque o tempo está próximo, meus irmãos. O tempo está próximo. Nós devemos cada dia estar preparados, trabalhar, mas nunca esquecer que nós estamos no último tempo, nos últimos dias, né? Falta simplesmente pequenas peças tomar lugar para que todo o desfecho da história começa a se resumir. Porque o irmão Branham deixa claramente, né? Quando a noiva for raptada, for levantada, aí terminará o 7º selo e aí o Senhor voltará a estar tratando com os judeus, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é um alerta que todos nós estamos sabendo, né? Ontem vocês ouviram uma mensagem maravilhosa do nosso pastor Adriano, né, de preparo para o povo, né?
para o povo, para os eleitos. Ele diz, para os meus membros, não, eu digo para os membros da esposa, porque é a esposa, né? Amém, graças a Deus. Mas vocês estão dizendo que eu não fui de namorados, né? Eu não... Vocês estão namorando aí, gente? Não, né? Quem tem marido e mulher estão namorando uns aos outros. Um namoro maduro, graças a Deus, né? Um namoro. Ela olha pra gente e ela fala assim, você tá bonitão. A gente sabe, a gente vai no espelho e sabe que não é verdade, mas ela disse que tá, né? Então, aí eu olho pra ela, eu acho ela linda, mas sinceramente, ela é linda mesmo, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, que fazem parte dessa família, né, irmãos? Sabemos que é bom ter aquele romance. O romance nunca se acaba, né? O irmão Brana ficou maravilhado quando ele chegou numa igreja vazia. Só tinha lá um casal de velho com 70 e poucos, eu não tenho certeza agora, com 70 e poucos anos de casados, estavam ali firmando um novo pacto de amor, mãos dadas um com o outro, fazendo declarações de amor uns aos outros, né? O irmão Brana chegou, entrevistou, perguntou, irmã, mas a senhora agrada ao irmão com essa barbona aí, com essa barbicha grande aí, com essa barba? Ela disse, pastor, o José faz o que ele achar que tá bom, eu gosto, tá bom, pastor. Ele diz assim, o irmão, quando o senhor olha para a irmã, assim, ela está do mesmo jeito que era quando você se encontra. Pastor, os olhos estão assim meio nublado, assim, meio turvado, mas quando eu olho para ela, eu vejo a mesma coisa, pastor. Meu irmão, graças a Deus, a vida, ela não termina quando a velhice chega, pelo contrário, a vida continua, né, meus irmãos? A promessa do Senhor é que só exatamente a morte que separa o casal um do outro, pela graça de Deus, né? Casamos cegamente nos velhos tempos, e sabemos que Deus, pela graça, estava nos confirmando uma união duradoura pela graça de Deus, né? Temos bastante filhos e uma quantidade enorme de netos e bisnetos, mas pela graça de Deus, nós estamos aqui vencendo para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Basta-nos agora, só resta nos preparar mais um pouquinho de tempo, né, irmão? Mais um pouquinho até chegar às portas, à plataforma do arrebatamento, né, meus preciosos irmãos? Eles têm, então o irmão Brana diz aqui, eu terminei o parágrafo, terminei sim, né? A mesma coisa, né? Os dias de Noé, os dias do filho do homem lá em Sodoma, lá com Abraão, os dias de Noé, também os dias de Sodoma, né, irmãos? Ló estava lá fora, Noé estava lá na presença do Senhor, aliás, Abraão estava na presença do Senhor, né? Então nós somos gratos, nós somos a descendência de Abraão, filhos e filhas de Abraão. Vamos orar mais um pouquinho, meus preciosos irmãos? Vamos orar agora por esse país, por esse mundo louco aí, né, irmãos? Loucuras e mais loucuras acontecem. O povo estão totalmente depravados, perdendo as razões, mas nem assim ninguém quer perder. É direito dos povos esse tempo que estamos vivendo. Todos têm direito, tem advogado para tudo, mas sabemos que só há um direito que nos é dado através do Calvário. Esse é o direito de sermos feitos filhos e filhas de Deus, e nós estamos do outro lado, não estamos nos sistemas desse mundo, mas estamos do outro lado, né? Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, de sexta-feira, estamos aqui juntamente com os teus filhos e filhas reunidos, Pai, ó Deus, para louvar e exaltar o teu grande nome, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai, nós te damos graças. Neste momento, Senhor, queremos apresentar a Ti este país, Senhor, este país em que vivemos, Senhor da glória, foi exatamente o país onde tem se manifestado, Pai, a esposa, Senhor, é o último lugar onde teu profeta não veio, Senhor, por isso nós podemos dizer que é um grande privilégio, Senhor, em ser parte deste país, porque aqui estamos nós e temos recebido, Senhor, uma mensagem, Senhor da glória, ó Deus eterno, temos recebido um ministério especial para esse tempo que nós estamos vivendo, que é o ministério da esposa, Pai. Mas também nesse país nós te agradecemos porque nele tem presidentes, tem
E tem governadores, tem pessoas que não professam a mesma fé que nós, cada um com as suas credos e dogmas diferentes, Pai, mas somente uma coisa sabemos, Pai, seja o credo e dogma que for, tudo daquele Senhor da glória farão aquilo que está determinado pela tua mão poderosa, Pai, porque a esposa ainda está habitando aqui, Senhor, e necessitamos da tua graça, Pai, em favor de cada um dos teus, Pai. Venha abençoar os governadores, os vereadores, os senadores, todas aquelas pessoas, Pai Celestial, que comandam, Senhor da glória, que rege esse país, essa nação, Pai, que seja a tua graça com cada um deles, Pai, e eles sejam, também conscientemente, Pai, sejam domados pela tua perfeita vontade, Pai. É o que nós entregamos nas suas mãos, Pai. Venha abençoar também, Senhor da glória, as autoridades militares, aqueles que estão nas ruas, Pai. Ó Deus eterno, fazendo a segurança do povo, tem misericórdia, venha abençoar cada um deles, Pai. As polícias, as patrulhas, Pai, que a bênção do Senhor seja em cada um deles, meu Pai celestial. Vem derramar a tua bênção também, Senhor da glória, sobre as forças armadas, a marinha, exército, aeronáutica, Senhor, que seja, Deus eterno, tua mão ainda sobre cada um desses setores, Pai, que comandam, estão, Pai celestial, na proteção dessa nação, fronteira, ar, mar, que a graça seja em cada um dos teus, Pai. É o nosso desejo, nossa súplica a Ti, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, nosso Deus, né? Graças a Deus. Nós estamos aqui com o irmão Valdemir Passos de Restauração. Deus abençoe o irmão Valdemir. A Maneirinha não apareceu, mas ela está em recuperação, graças a Deus, e desejando que ela esteja em condições melhores de saúde, né? Graças a Deus, né? Ela tem tratado, ela tem se cuidado, mas mesmo assim ela tem sido assim bem atacada, né? Mas que Deus repreenda esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmão Leandro Amaral, não tinha mencionado o seu nome. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu venho distrair um pouquinho. O nome de um irmão precioso passa e a gente não vê. Bom dia, meu irmão Leandro. Deus te abençoe e abençoe a todos, né? Graças a Deus. Abençoe sua família. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando essa sexta-feira, né? Os trabalhos que vão estar atuando, né? O trabalho do pastor Ivan Barros, depois o trabalho aqui do pastor Adriano, né? Graças a Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um desses ministérios, desses trabalhos nesta tarde de hoje, e que Deus continue abençoando toda a família Brana reunida, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Vamos então caminhando mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O irmão Brano, na mensagem intermitente luz vermelha, no sinal da sua vinda, diz assim: eles têm que nos chamar de nomes feios. Eles têm que chamar a verdade de nomes feios. Jesus disse: quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, este será perdoado. Quando ele está fazendo a mesma coisa que você viu fazer. Ele disse: mas quem falar contra o Espírito Santo, quando ele vier para fazer as mesmas coisas, nunca será perdoado neste mundo. Veem, eles têm de fazer isso. Tem de haver uma mensagem assim para com que as pessoas caçoem dela, para mostrar a justiça de Deus, para condenar o mundo e destruí-lo. Irmãos, que perigo, hein? Hoje, nos dias do Senhor Jesus Cristo, arrancaram a barba dele a mão cheias, cuspiram no rosto dele, chamaram ele de tudo quanto é nome, esbofetearam ele. Havia perdão naquele dia. Mas depois, quando o Pedro
estava ali no dia de Pentecostes, já não era mais Jesus, era o Espírito Santo, era o Espírito de Cristo em Pedro. Olha, irmãos, olha só o que aconteceu naquele dia. Ananias e Safira fizeram aquela trama de esconder um pouco do dinheiro e mentiram, acharam que estava mentindo para Pedro. E Pedro diz: vocês mentiram, você mentiu ao Espírito Santo. Irmãos, olha só como as coisas são diferentes depois disso, né? Olha só o nosso profeta, irmão Brana, olha as coisas que aconteceram no seu tempo. Ele carregava em si o amor, ele era exatamente o propiciatório de Deus na terra no seu dia. Eu creio que todos os eleitos creem. Só quem pode não crer é a pessoa que não são eleitos, que ele era o propiciatório de Deus no seu dia, na terra. Né? Isso não pode ser negado. Não? Olha as pessoas que passaram dos limites, abusando ou debochando, ou afrontando. Olha o que aconteceu com algumas daquelas pessoas, irmãos. A gente não há tempo para mencionar o que aconteceu. E nós também, meus irmãos, nós não sabemos, nós estamos aqui, nós não sabemos, olha, a vingança pertence a Deus. Às vezes você é atacado por uma pessoa, você nem sente como um ataque, mas Deus sente que alguém te atacou. E Deus cobra por você, meu irmão. Deus cobra por você, ou do contrário, ele vai acumulando naquele dia, quando o telão abaixar contra os zombadores, contra os críticos, contra aqueles que debocham, que mofam, que criticam, que mentem. Irmão, eles mesmos verão o que eles fizeram, eles mesmos verão o que falaram. Então não haverá desculpa naquele dia para as pessoas que não sabem se comportar diante do tempo que nós estamos vivendo, né, meus irmãos? Se não me engano, eu vi uma Filomena agora. Irmã Filomena está assistindo. Bom dia, irmã Filomena, Deus abençoe. Eu não sei se a senhora estava antes, eu não lembro de ter visto. Deixa eu ver, acho que não. Mas Deus abençoe, irmã Filomena, grandemente, graças a Deus. Apareceu a tempo, irmã. Irmã Ilha Barbosa também, amém, glória a Deus, verdade. Deus abençoe poderosamente os nossos irmãos, as nossas irmãs, né? Bom dia, família Brana. Esqueci de colocar o despertador. Só acordei agora. Com esse friozinho, irmã Filomena. Não foi nada mal, né, irmã? Graças a Deus. Mas a irmã tem uma benção da mesma forma. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Um dia desse a irmã Conceição esqueceu de silenciar o despertador do celular, até aqui ele estava despertando, mas graças a Deus. Então nós somos gratos a Deus por essa família abençoada, essa família maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando cada vida nesta manhã de sexta-feira, né? Graças a Deus. E o tempinho está se esgotando, né? Mas, irmãos, então, como os irmãos têm ouvido, nós temos só visto mensagem realmente de alerta, de advertência para tomarmos a posição, despertarmos de qualquer coisa, despregarmos das coisas da terra, né? É claro, nós não vamos pegar nossas coisas e dar para as pessoas, não é assim, a menos que seja em tempo oportuno, né, irmãos? Nós não vamos levar nada daqui, então nós somos o quê? Às vezes nós somos até benfeitores com aqueles que pedem, né? Com aqueles que pedem, que necessitam. E realmente há muitas dessas coisas hoje, há muitas pessoas que pedem para motivos que não são favoráveis, né? Então nós temos a própria Bíblia, o Senhor Jesus descreve que havia muitas viúvas no dia de Eliseu, né? E ele foi somente a uma, né, irmãos? Havia muitos pobres, né? Muitos cegos no dia do Senhor Jesus Cristo. Ele passou por todos eles, foi lá naquele ceguinho, aquele que passou lodo, cuspiu, fez lodo, pôs no olho dele, mas ele tinha
condição de receber aquele tipo de tratamento. Ele foi feito para receber aquele tipo de tratamento, né, meus irmãos? O que acontece com o pó da terra? O pó da terra é um complemento do nosso corpo, né? O Senhor Jesus então cuspiu lá, fez barro. Alguém diz, é nojento. Pode até ser, mas que o Criador nos fez do pó da terra, isso é verdade, que somos do pó da terra, né? Agora, aquela alma, ela é imortal, ela é impagável, não tem preço que paga o valor de uma alma, graças a Deus. Que Deus continue abençoando a família Brana. Deus abençoe. O pastor Josué deve ter viajado ou deve estar sem internet. Eu não vi ele em lugar algum aqui, viu, pastorzão? Cadê você? Eu não vi o pastor Josué hoje. Vocês viram? Não. Eu creio que ele deve estar viajando cedo, coitado. Quando ele vai para Belém ou para outros lugares ali, ele tem que sair cedão, ficar tomando aquelas vans, né? E que Deus continue abençoando, que ele seja vitorioso, né? Vitorioso na luta dele, na batalha, né? É só a ajustezinha dele que ajuda ele ali, não? Ele era para ter carro, mas tem um carrinho, mas Deus está guardando isso para mais depois, né? Não sabemos o plano de Deus a respeito, mas que Deus abençoe ele poderosamente, pastor Josué, a sua família, a sua esposa, seus filhos, irmão Joilton, aquele rapazão abençoado, que Deus continue abençoando, irmão Joilton. Olha, eu não menciono mais nomes aí, porque eu não dou conta de mencionar todos, né? O filho do Montoninho, aquele que ajuda o pastor Josué, que Deus abençoe esta família abençoada, né? O Montoninho é aquele que nos hospedou lá na outra vez que nós fomos lá em Belém, né, irmão? E agora me parece que ele está planejando nos hospedar outra vez. Isso é bom demais. Aquela gente é amor puro, pela graça de Deus, né, irmão? Montoninho, quando a gente saía à rua, ele saía junto. Ele saía junto com a gente e protegendo. Irmão, que maravilha! Isso é a graça de Deus que faz isso por nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Nayara, né? É outra bênção de Deus também na vida ali do irmão Toninho, né? Que Deus abençoe essa família abençoada, abençoe todos aqueles que cercam eles ali, que Deus continue abençoando, né? Também quando chegamos em Belém, o pastorzão lá nos cuidou de nós como se estivesse cuidando de dois bebês. Graças a Deus, né? A gente dá muitas graças a Deus pelo cuidado que o pastor Ivaí teve conosco essa última vez, essa primeira vez que fomos em Belém. Eu não estou dizendo que é a primeira e última não, viu, irmão? Em setembro nós estamos aí, né? A gente está em tratamento, está torcendo para Deus nos dar graça, para poder estar tudo em ordem, hein? As passagens já estão sendo pagas e está tudo certinho. A passagem para o voo para lá, e nem só da gente, mas de uma Bonifácio, a Sarinha e também uma Filomena, né? E vamos uma equipe de 5, né? Segundo a graça de Deus, e que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs que estão também nesse propósito, né, irmãos? É uma pena que é distante, não é todos que podem ir, né? Eu gostaria de ter minhas filhas junto, meus genros, minha família junto também nessa viagem, mas fica bem distante e fica bem caro também, né? Mas que Deus continue abençoando poderosamente cada um dos nossos filhos, nossos irmãos, as nossas irmãs, a família, cada familiar, que Deus estenda sua mão de misericórdia. A Filomena tem filhos fora também, nos Estados Unidos, que Deus abençoe os seus filhos ali, cada um de nós, outros, que Deus derrame a bênção e a graça em cada vida e em cada coração nesta manhã, né? Oremos. Pai Celestial, queremos dedicar a Ti, Pai, este pequeno momento, Pai, como o nosso pastor declara, um pequeno momento de jejum, essa pequena consagração a Ti, Senhor. Queremos dedicar isso a Ti, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória e a honra do Teu santo nome, Pai, que venha abençoar nesse momento cada um dos Seus filhos e filhas, que aqueles que nesta manhã partilharam conosco, Pai, que a bênção e a graça do Senhor seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cada lar, cada coração, cada vida, Pai, que seja a graça do Senhor sobre os Seus filhos, Pai, no precioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe aqui nosso lar, a minha companheira, irmã Conceição, abençoe nossos filhos aqui presentes, Pai, ó Deus eterno, a Nelia Ruth, Pai, que venha abençoar poderosamente
também aquelas que estão aqui também, Esther, Leda, Pai, que a graça seja com cada um dos nossos familiares e assim os familiares de cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, Deus abençoe. Amanhã nós estaremos mais uma vez aqui juntos. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos e a nossas irmãs.